Oi, crianças! Oi, pais! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é sexta-feira, nós vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa na página 23, continuação do assunto poema. Na aula passada, sexta-feira passada, a Pro colocou um vídeo, procurem aí no meu canal ou no próprio WhatsApp pela data de sexta-feira passada. Vocês vão ver que eu expliquei bastante coisa da teoria dos conceitos aí do poema, do gênero textual poema. E hoje nós vamos fazer as atividades em cima desse texto, bilhetinho. Vocês lembram? Quem não lembra, volta lá no vídeo, assiste de novo para poder fazer as atividades sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então, a página 23, essa página aqui, 23, nós fizemos esta página aqui a semana passada sobre o poema, lemos o texto aqui, bilhetinho, e a Pro pediu para que vocês, os aluninhos, enumerassem este poema, cada verso, cada linha aqui do poema. Cada linha de um poema é chamado de verso. E eu pedi para que vocês enumerassem. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, crianças, vocês enumeraram aí. Nós temos 10 versos. Se vocês colocaram... Se a gente perguntar, se a Pro perguntar, ou vocês verem numa provinha, numa avaliação, quantos versos tem esse poema? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão contar as linhas dele, porque cada linha de um poema é considerado o seu verso, tá bom? Então essa já é a nossa correção da aula passada, tá? Quem contou a mais ou a menos, corrige, tá legal? Então, ele pergunta assim na número 4, qual é o título do poema? Então, título é nome. Geralmente, a gente não fala assim, qual é o nome do texto, qual é o nome do poema. A gente chama de título, tá? Então, título é um sinônimo de nome. O que quer dizer isso? Eles têm o mesmo significado. Título é o nome, tá bom? Então, vocês vão lá na página anterior e vocês vão procurar aqui do texto qual que é o nome do texto. E aí vocês vão registrar aqui nesse espaço aqui, tá? Número 5, identifique as palavras que rimam e pinte o que há em comum em todas elas. Então, outra característica super clássica do poema são as rimas. Quando a gente tem um poema, nós temos palavras que rimam. Então, por exemplo, no verso 1 aqui do poema Bilhetinho, ele fala, vou pegar um papelzinho, aí no segundo verso, escrever um bocadinho. Então, esse papelzinho rima com bocadinho. Vocês vão ver porque eu expliquei também na aula passada. Então, quem não lembra, volta no vídeo e assiste, tá bom? E bocadinho com envelopinho, com momentinho, com instantinho e assim por diante. Vocês vão ver que essas palavras, elas rimam. E aí, na número 5, ele pede para você identificar essas palavras que rimam e pinte o que há em comum em todas elas. Então, eu quero que vocês peguem lá o lápis, que vocês circulem as palavras que rimam, tá? E aí eu quero que vocês pintem a terminação que é igual, porque se vocês forem ver, papelzinho rima com bocadinho, porém papel não é igual boca, né? Então esse começo das palavras não quer dizer que as palavras são iguais. Rimar é quando tem a terminação igual. Então essa terminação eu quero que vocês pintem. Tudo que for igual, eu quero que vocês pintem. E as palavras, eu quero que vocês circulem, tá, crianças? Número 6.
onde o bilhetinho vai ser escrito. Então, vocês vão interpretar o texto, tá? A leitura feita do texto também na aula passada. E aí vocês vão ler com o papai, com a mamãe, com quem ajuda vocês. E vocês vão identificar, né? Quem não tá lendo ainda, a mamãe ou o papai, quem tá ajudando, lê o texto. Ou vocês me escutem, na aula passada eu li o poema para vocês. E aí a pergunta é, onde o bilhetinho vai ser escrito? Aí vocês vão responder oralmente, só falando, tá? Não precisa escrever aqui. Número 7. Escrever um bocadinho é o mesmo que... Então, se eu falar assim, eu vou escrever um bocadinho, é o mesmo que escrever muito ou escrever pouco. Então, reparem aqui que na número 7... Número 7. Tem duas alternativas para vocês, tá vendo? Então, escrever um bocadinho é o mesmo que escrever muito ou escrever pouco. Bocadinho quer dizer o quê? Muito ou pouco. Então, número 8. As palavras momentinho e instantinho dão ideia de duas alternativas. Dão ideia de lugar ou dão a ideia de tempo. Tá? Vocês vão marcar um X aí na alternativa que vocês consideram a correta. Número 9. O que vai ser contado nesse bilhetinho? Então, tem alguma coisa que vai ser contada no bilhetinho. Vocês vão registrar aqui em palavras. Vão lá no texto, interpretem o texto e coloquem aqui, tá bom? Número 10. O que é um segredo? Primeira alternativa, um segredo é algo que não deve ser revelado. Ou um segredo é algo triste que aconteceu com alguém. Então, vocês vão colocar um X na afirmação que vocês considerem correta, tá? Número 11, então, ó, 11, a menininha aqui, o bonequinho com o balãozinho de fala... Sempre que vocês verem esse balãozinho, né? A Pro já falou aqui para vocês. Sempre que vocês verem esse balãozinho, é atividade oral. Vocês não precisam registrar, tá? Então, 11. Que segredo você imagina que consta no bilhetinho do poema? Qual é esse segredo? Essa informação já não está no texto. Olha a pergunta. Que segredo você imagina? Tá? Então, não existe uma resposta correta. Aí, como no texto não tem essa informação, então fica a critério da imaginação da gente, né? Ah, eu acho que era uma coisa, eu acho que era outra coisa, eu acho que era isso, eu acho que era aquilo. O que vocês imaginam que é esse segredo? Número 12. Para quem você contaria um segredo? Explique sua escolha. Então, crianças, aqui vocês podem escrever. Também é uma resposta pessoal. E vocês podem escrever assim, quando a gente conta um segredo para alguém, esse alguém precisa ser uma pessoa em quem a gente confie, né? Tem que ser uma pessoa que a gente goste muito, que a gente confie, porque às vezes a gente gosta muito de uma pessoa, mas a gente acha que aquela pessoa vai contar o nosso segredo, então a gente não sai contando o segredo da gente para todas as pessoas que a gente gosta. Então não basta só eu gostar de uma pessoa, eu preciso também confiar muito nela, porque o segredo é algo muito importante que eu quero só desabafar com alguém, né? Então a pergunta aqui é: para quem você contaria um segredo? Explique sua escolha. Aí vocês vão escrever aqui a pessoa. Então, para minha mãe, para meu pai, para meu tio, para meu avô, para minha avó, para meu amigo da sala. E vocês coloquem o nome, por favor, tá? E se vocês quiserem gravar um vídeo também dizendo sobre para essa pessoa especial aí, para quem você contaria um segredo. Às vezes é alguma coisa assim que até você fez de errado, você não quer que ninguém descubra, mas você precisa contar para alguém. Então você chama um amigo, alguém que você considera muito, e você conta esse segredo, mas que tem que ficar, né, guardado, as 7 chaves. Ninguém pode saber,
tá? Então gravem um videozinho aí, vai ser bem legal. A Pro vai compartilhar no grupo com os outros coleguinhas. Sei que tá todo mundo morrendo de saudade e as crianças gostam muito quando outras crianças participam, porque dessa forma eles podem se ver, né? Então fiquem com Deus. Ótimo final de semana para vocês. Qualquer dúvida me chamem, tá? E peço para que quem não entregou as atividades, tem pouquíssimas pessoas que não entregaram, a maioria entregou, mas eu peço que para você que não entregou, entregue para que a criança possa ficar com a menção dela fechada, tudo ok, tá bom? Beijo, crianças. Pro tá morrendo de saudade de vocês. Tchau, dá um tchau, gatinha. Tchau.